Olá, alunos do sétimo ano, bom dia. Nós estamos iniciando a aula de número 7 da disciplina de História. Hoje é dia 15 de abril de 2020. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, ou o início dessa reforma, o contexto que levou a Igreja Católica a ter que enfrentar essa reforma que levou à divisão da Igreja e algumas ramificações aí. Então, nós falamos na aula passada sobre o início da crise da Igreja Católica, que posteriormente ele vai levar à reforma protestante, que é quando a Igreja Católica tem que enfrentar essa divisão. Antes, vamos observar o seguinte, um ponto importante, que as críticas da Igreja Católica elas não estavam limitadas apenas a esse período em que ela vai passar pela reforma, que ela vai ter que enfrentar a divisão, a ruptura dela. Mas já desde o século XIV, lá na Idade Média, a Igreja já enfrentava algumas críticas, inclusive por parte dos próprios membros da Igreja, os próprios padres que, observando situações ruins da Igreja, práticas ruins e condenáveis da Igreja, criticavam a Igreja e condenavam aquilo que ela estava fazendo. Então ela já enfrentava a crítica por parte de algumas pessoas. Isso desde o século XIV, como eu destaquei ali. Na Inglaterra e no Sacro Império Germânico, padres humanistas condenavam a ignorância, a corrupção e a imoralidade na instituição. Que instituição? A Igreja Católica. Dentre esses padres, é importante citar, vindo da Inglaterra, o padre John Wycliffe, e do Sacro Império Germânico, Jean Hus, que foram padres que condenavam as práticas erradas da Igreja Católica e criticavam duramente essas práticas da Igreja, essa postura que a Igreja estava adotando. Então, já desde o século XIV, a Igreja já vinha enfrentando uma série de críticas, um processo em que as suas práticas estavam sendo condenadas e questionadas. No século XV, a pregação dos humanistas gerou uma rebelião contra o governo na Boêmia, atual República Tcheca. O que aconteceu? Camponeses que habitavam essa região chamada Boêmia, atual República Tcheca, eles foram influenciados pela pregação do padre Jan Hus. E acreditando que a reforma não deveria se limitar apenas à religião, eles também quiseram levantar uma reforma social, uma reforma política, e se levantaram contra o governo da Boêmia, se levantaram contra o governante da Boêmia. Isso fez com que o padre Jan Hus fosse condenado à morte, fosse queimado em uma fogueira. Ele morreu em uma fogueira, foi condenado a essa morte brutal e bem terrível, porque as suas críticas à Igreja Católica influenciaram as pessoas de tal forma que na Boêmia os camponeses chegaram a se levantar contra o governo daquela região. E aí no século XVI ocorre o movimento reformista, que foi iniciado com Martinho Lutero lá na Alemanha, que é o assunto que nós vamos ver em aulas posteriores, mais detalhadamente. Esses são alguns pontos que nós tratamos na aula passada, do início da crise, quando a Igreja começa a entrar, vamos dizer assim, de forma oficial na crise que vai levar à reforma. Aí estão os motivos de descontentamento com a Igreja Católica. Quem estava descontente? Reis absolutistas, não gostavam da interferência da Igreja em assuntos que eles consideravam de própria atribuição, ou seja, a Igreja estava interferindo em assuntos que eles julgavam ser da atribuição apenas do governo e não da Igreja, como a delegação de leis e a cobrança de impostos. Membros da burguesia, muitas das práticas dos burgueses, práticas comerciais, eram condenadas pela Igreja como a usura, que era a cobrança de juros pelo empréstimo de dinheiro, e motivo pelo qual a salvação desses burgueses, a salvação da alma desses burgueses, seria muito difícil. Então, a Igreja dizia que eles dificilmente teriam suas almas salvas, porque eles praticavam práticas comerciais condenadas pela Igreja, como a usura, que é a aplicação de juros sobre o empréstimo, e a obtenção de lucro
sobre produtos que eles vendiam e que eram fabricados por outras pessoas. E os próprios membros da igreja estavam descontentes com a igreja. Alguns membros da igreja criticavam aí o fato de que alguns de seus colegas, que alguns dos membros da igreja católica praticavam atos condenados pela própria igreja católica, da qual eles faziam parte e representavam. Que atos que eles praticavam que eram condenados? A venda de indulgências, a venda de objetos sagrados, isso sem falar em coisas mais graves, como a venda de cargos eclesiásticos para pessoas que não tinham formação religiosa e também práticas luxuosas, porque o celibato, que já existia nessa época, e existe até hoje, que não dá aos padres o direito de se casar, ele era desrespeitado por muitos dos membros da Igreja Católica. Eles desrespeitavam o celibato, não respeitavam essa norma. Viviam uma vida cheia de luxo e uma vida muitas vezes até imoral. Então essas práticas eram condenadas pelos próprios membros da Igreja Católica. Aí nós entramos no contexto que contribuiu para a reforma protestante. A igreja passa a ser criticada, a ter que lidar com críticas, e abre-se o contexto que vai contribuir para a reforma protestante. Primeiro, que havia interesse da nobreza em reaver terras doadas à igreja. Eles queriam novamente as terras que haviam sido doadas e que a igreja estava administrando. Havia críticas decorrentes do abuso cometido pelo clero, corrupção e vida luxuosa, entre outras coisas, aquilo que eu acabei de falar. A corrupção, venda de cargos eclesiásticos para pessoas sem formação religiosa, vida luxuosa, viviam, enquanto muitos nessa época passavam fome, a igreja, que deveria desempenhar um papel de ação social, de caridade, muitos desses membros da igreja católica esbanjavam aí as riquezas da igreja que provinham do povo e tinham uma vida luxuosa e imoral sem respeitar as normas da igreja. Então havia críticas referente a isso. Havia interesse no desenvolvimento de um comércio lucrativo, porque quem cuidava do comércio eram os burgueses, porém a igreja católica condenava o tipo de comércio que os burgueses queriam praticar, que era a usura, a cobrança de juros sobre o empréstimo de dinheiro e a obtenção de lucros sobre produtos comercializados pelos burgueses. Então, eles tinham que lidar com essas críticas, tinham um comércio mais restrito e então eles queriam o desenvolvimento desse comércio mais lucrativo. Eles queriam que o comércio fosse benéfico, fosse lucrativo, coisa que a Igreja Católica acabava condenando. E o humanismo e o antropocentrismo influenciavam o pensamento da época. Nós já falamos sobre isso. O humanismo e o antropocentrismo é aquilo que coloca o homem como centro, o homem no foco, o homem no alvo, ao contrário do que pregava a igreja, ao contrário do que ensinava a igreja, que era o teocentrismo, que colocava Deus como centro, Deus como o centro de todas as coisas, enquanto o antropocentrismo colocava o homem como centro das coisas. Então esse pensamento estava influenciando o pensamento da época e estava influenciando até mesmo os membros do clero, os membros da Igreja Católica. Resolvendo os exercícios, colocando em prática, hoje nós vamos fazer os exercícios de revisão para a nossa avaliação. Eu vou enviar o arquivo PDF com os exercícios que vocês têm que resolver. Se vocês tiverem impressora em casa, vocês podem imprimir o arquivo, as folhas com os exercícios de revisão e colar no caderno e resolver na folha. Porém, se vocês não tiverem impressora, eu sugiro que vocês copiem os exercícios no caderno e respondam também no caderno. Vai facilitar na hora de estudar. Porque se vocês só colocarem a resposta no caderno, vai dificultar um pouco, porque vocês vão ter que estar olhando no celular a pergunta e olhando no caderno a resposta para poder estudar. Então, façam tudo em um lugar só. Olhem os exercícios que eu vou enviar no arquivo e copiem eles no caderno e resolvam também no caderno. Não esqueça de mandar uma foto dos exercícios resolvidos para o meu número privado do WhatsApp depois que vocês resolverem, certo? Eu vou mandar também a correção dos exercícios tanto da apostila quanto do caderno de atividades. Peço que vocês observem bem, porque ambos estão no mesmo arquivo
E o que vai diferenciar é o parágrafo enunciado lá em cima, o cabeçalho, melhor dizendo, não parágrafo, perdão pelo equívoco. O cabeçalho lá em cima, que é o que vai diferenciar. Está destacado o que é a apostila em vermelho, grifado em uma letra bem visível, e quando for caderno de atividades vai estar também grifado em uma letra bem visível em vermelho, bem destacado para vocês diferenciarem quais são a correção dos exercícios do caderno de atividades e da apostila. Então, se vocês deixaram de fazer alguma coisa, refaçam lá, baseado na correção que eu vou enviar para vocês, coloquem em dia, é importante para vocês estudarem. E se já fizeram, comparem as respostas de vocês com as respostas exatas, corretas, que eu vou mandar para vocês através da correção. E se for necessário, mudem alguma coisa, acrescentem ou tirem alguma coisa que não está de acordo com aquilo que eu vou mandar para vocês. Não deixem de fazer isso, certo? Bons estudos, eu vou estar à disposição de vocês no período da nossa aula de História. Qualquer coisa é só me chamar, qualquer dúvida sobre o conteúdo, dificuldade nos exercícios, na correção. Estou à disposição, é só me chamar que eu vou estar auxiliando vocês. Até a próxima aula e bons estudos. Um abraço.